Esse é o pastor Paulo Júnior, os irmãos já conhecem o pastor Paulo Júnior, ele é muito conhecido no meio evangélico por sua ortodoxia, por sua firmeza, por seu conhecimento, a sua eloquência na pregação da verdade, pelo seu impacto no meio evangélico do Brasil, e não só no Brasil, mas também em outros países também. O pastor Paulo Júnior é pastor em Franca. O nome da igreja exato é Aliança do Calvário. Eu confundo tudo, eu falo Aliança da Defesa, e não é, é a defesa do Evangelho da igreja Aliança do Evangelho, não, do Calvário. Então é uma confusão, mas enfim, ele é pastor lá e tem realizado um ministério maravilhoso ali. Eu e a minha família já estivemos lá algumas vezes, conhecendo o maravilhoso trabalho do pastor Paulo Júnior, e ele é conhecido por sua veemência, por sua firmeza, pelo fato... Estão rindo, não sei porquê. Mas, ele é conhecido por sua veemência, por sua firmeza, em dias em que as pessoas não gostam disso. As pessoas gostam de mensagens açucaradas. E nunca precisamos tanto de mensagens sólidas e firmes, que mexam com as nossas necessidades, nossos erros, que devem ser corrigidos. Então o pastor Paulo Júnior é uma figura que se destaca por essa sua capacidade, sua fidelidade às Escrituras. Nós estamos muito contentes de tê-lo aqui em nossa conferência para trazer uma mensagem especial para nós. Pastor Paulo, que Deus abençoe a sua palavra aqui entre nós. Deus abençoe. Boa noite, irmãos. Que a paz e a graça do Senhor estejam com todos vocês. Para mim é uma alegria e uma honra muito grande estar aqui com vocês nessa conferência e poder compartilhar do glorioso Evangelho, da santa palavra de Deus. Agradeço o pastor Marcos que fez o convite e todos os irmãos que estão participando aqui da organização do evento. Que ele seja primeiro para a glória de Deus, para a edificação de muitos e para a salvação daqueles que ainda não se encontraram com o Senhor. Muito obrigado, pastor, por estar aqui com vocês. Sem demora, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Mateus 24. Vamos ler o versículo 10 e 11. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Agora corre comigo para a primeira epístola de João. Pega Apocalipse e volta, que é mais rápido. Apocalipse, Judas, 3º, 2º, 1 João. Capítulo 3. Capítulo 4, melhor dizendo. 1 João 4, verso 1 diz: Amados, não deis créditos a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido, que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Deixa aberto aí, por favor, não feche só os olhos para mais uma rápida oração. Pai Santo, a Ti a honra, a glória e o louvor. Somos pequenos, fracos, extremamente dependentes da Sua graça. Que ela seja abundante aqui essa noite, Senhor, abrindo olhos e corações, iluminando o texto, glorificando o Teu nome. Que o Teu reino avance, que o Senhor receba glória para si e nos conforme a imagem do Seu Filho. Amém.
Queridos irmãos, preste atenção aqui nas palavras que eu vou falar rapidamente. Eu acredito que, independente da vertente escatológica de todos aqui, eu acredito que todos nós cremos que Jesus um dia irá voltar. Independente da sua posição escatológica, você, se é um cristão genuíno, crê na volta do Senhor Jesus. No verso que nós abrimos, o primeiro dos versos, no capítulo 24, no sermão que Jesus faz, chamado de sermão escatológico, sermão da vigilância, ele fala da sua volta, ou da sua segunda vinda nesse mundo. E ele, como outras partes da Escritura, não dão com precisão a data da sua volta, como muitos outros profetas e profetisas fizeram e querem fazer. Ele não dá a data exata, entretanto ele menciona sinais que ao vermos, nós então teríamos uma noção e uma ideia que a sua volta se aproxima, de modo que à medida que o fim se aproximasse, esses sinais iriam intensificar-se, ok? E sempre que falamos de sinais do fim, sempre que falamos de Apocalipse, o que vem na memória da igreja brasileira são os sinais da natureza. Não pode explodir um traque em Israel que Jesus está voltando. Não pode ter uma enchente nas marginais que Jesus está voltando. Então, ficou fixado, e isso são sinais, devemos estar atentos para esse tipo de coisa. Quando acontecem terremotos, pestes, guerras, isso vem na memória do povo brasileiro, que são sinais do fim. Então todos ficam em alerta. Aí começa aquele monte de sermão na internet sobre Apocalipse, por causa de guerras. Todavia, entretanto, conjunção adversativa, mas seriam esses os únicos sinais que Jesus deixou, que demonstrariam o fim? Eu quero dizer que não. Existe um outro sinal, tão importante e tão claro como esses na geografia, economia e na política. Jesus predisse que próximo à sua volta haveria uma explosão do engano religioso. Seria um tempo de apostasia, de crescimento de seitas e propagação de heresias. 1 Timóteo 4,1 diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, que vão da primeira à segunda vinda de Jesus, apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Quando que isso ia acontecer? Nos últimos tempos, ou seja, desde a primeira vinda, mas iriam se intensificar até a segunda. 2 Pedro 2, 1, 3 diz: e também houve entre vós falsos profetas, houve, e entre vós haverá, futuro, falsos doutores que introduzirão encobertamente. Eu não sei se está encobertamente hoje, né? Hoje acho que está explicitamente, heresias de perdição. Quando? Futuro, próximo ao fim dos tempos. 2 Timóteo 4, 1, 4, porque virá o tempo, virá, futuro, que não suportarão a sã doutrina. Parece que João escreveu hoje, estava ali no gabinete do pastor, deu uma volta aqui deu uma volta no Brás, esqueci o nome da rua, que é famosíssima, Celso Garcia. E ele viu, quando viu aquele monumento, escreveu. Aquele monumento, que, sabe, nem Israel ousaram construí-lo até agora. Até nisso o Brasil sai na frente. Quando é para falar de corrupção, não tem para ninguém.
que não suportarão essa doutrina, mas tendo coceira no ouvido, amontoarão para si doutores, deixando a verdade, se entregando às fábulas. Eu cheguei aqui, o pastor Greg Conato falou da Chapeuzinho Vermelho, pobrezinha, já está obsoleta, as contos de fada hoje. É estarrecedor. Doutrina, pregação lectio contínua, pregação expositiva, teologia. Eu quero fábula. Vou imitar ele, o pastor. Eu quero fábula. Eu assisto muito o pastor, ele faz assim: eu quero fábula. Eles deixaram a doutrina para crer em fábulas. E tem o dedinho também, tem toda a estética, não é assim não, imita direito. Mas assim, a gente está rindo para não chorar. Vem aqui, estuda a semana inteira, faz exegese do texto, ora, chora sobre o texto. O povo está dormindo, mas grita no púlpito: assim diz o Senhor, começa a sapatear. Exatamente o que estamos assistindo hoje, o aumento do engano religioso, irmãos, e isso deve nos levar a uma reflexão. Uma vez que o fim se aproxima, estão aí os sinais claros, devemos voltar nossos olhos para este sinal, pois ele a partir de agora se tornará cada vez mais frequente e mais intenso, aumentará em número e em intensidade. Agora, pastor Marcos, parece que Satanás prende a atenção dos crentes com esses sinais da natureza. Olha as enchentes, a catástrofe, a guerra em Israel, enquanto ele age no seio da igreja, semeando engano sem que ninguém o incomode. Ninguém faz conferência escatológica de heresia, de engano. Ninguém, olha o sinal do fim, o quê? A construção dessa aberração. Olha o sinal do fim, esses programas de TV, grades inteiras sendo compradas na madrugada para destilar engano. Isso é um alerta para a igreja. Do livro que o reverendo Weber Campos Pai escreveu, esqueci agora o título do livro, eu tirei um trecho que diz assim: anos atrás, um professor de seminário disse à sua turma que juntos trabalhariam em um grande projeto ao longo do semestre. Eles percorreriam todo o Novo Testamento com o propósito de categorizar cada área da verdade e determinar quantas vezes cada uma delas é mencionada. Seu objetivo seria encontrar quais áreas têm mais ênfase que outras no Novo Testamento. Quando eles completaram o projeto, ficaram surpresos ao ver que a advertência contra a falsa doutrina é enfatizada mais que qualquer outra, mais que o amor, mais que unidade e experiência. Uma das doutrinas mais enfatizadas no Novo Testamento, ou melhor, dos temas mais enfatizados no Novo Testamento, é a advertência contra a falsa doutrina, heresias. É espantoso ver a quantidade de vezes que os escritores do Novo Testamento lidam com a questão do engano religioso. Jesus, por exemplo, fala sobre os falsos profetas em Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos. Paulo alerta a igreja sobre falsos profetas em quase todas as suas cartas. Pedro alerta seus leitores, especialmente na sua 2ª carta. As epístolas de João, as 3 alertam sobre o engano religioso. Judas é uma epístola inteira dedicada a falar contra os falsos ensinos. Apocalipse dedica vários capítulos para falar do grande falso profeta. Isso mostra a importância que Deus dá no engano, a respeito do engano religioso. Não deveria nós darmos a mesma coisa? Não podemos negligenciar isso. Agora, sabe o que eu vejo em alguns púlpitos? Eu estou falando de púlpito, eu não estou falando de picadeiro. Púlpito de igreja histórica, gente instruída. É só uma pregação de amor, assim, doutrina assim, coisa assim, ok, mas não vamos criar polêmica, não vamos denunciar, vamos dar as mãos e vamos sair. Meu Deus!
Esses que são os guardiões da verdade, os responsáveis por manter as sãs doutrinas, por pregar, por anunciar. E dentro disso, do arcabouço reformado, está a denúncia. Mas não sei se é a questão de perder seguidores, ou adquirir seguidores, ou não criar amorosidade com alguém. Alguns púlpitos têm deixado essas verdades. O mundo está vivendo o maior florescer de falsos profetas da história. Essa cidade é a prova disso. Os Estados Unidos da América, eu estive recentemente também. Temos igrejas em cada esquina, denominações das mais diversas, conferências sendo realizadas por todas as partes, livros sendo lançados, programas de TV, um atrás do outro. Entretanto, será que tudo isso é saudável? Tudo isso é bíblico? O que fazer então diante de tamanha ameaça e de uma profecia que é inevitável? Eu não posso impedir ela de se cumprir. O que fazer para não cair nas teias do engano religioso? No grande despertamento de 1730 a 1740, promovido por Jonathan Edwards, foi um avivamento histórico na Nova Inglaterra. E esse avivamento foi colocado em xeque. Os críticos estavam colocando à prova a autenticidade daquele avivamento. E alguns questionavam se as coisas que aconteciam era obra do Espírito Santo. Jonathan Edwards, então, avaliou aquele movimento e fez isso com base na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 4. Jonathan Edwards disse que essa passagem é o fundamento para avaliar qualquer obra ou doutrina que diz ser do Espírito Santo. São testes pelos quais podemos medir todas as manifestações espirituais, todas as pregações, todos os pregadores, todos eles podem ser avaliados por esse teste. Nesse sentido, irmãos, eu também não conheço o texto melhor para nos ajudar no tema que eu estou propondo hoje. Vamos entrar no texto então, verso 1 João, capítulo 4, verso 1. E por que eu estou trazendo esse texto? Eu não sei se pode falar, está gravando, é porque a CCB é uma seita. Falei. E porque o que ensina lá é heresia, é engano religioso. E você vai ver quem está por detrás do engano religioso. Vamos começar, verso 1. Amados, não creais em todo espírito. A palavra grega pisteu tem alguns significados, dentre eles descrédito. E a palavra espírito carrega a ideia aqui de ensino, manifestação espiritual, doutrina, pregador. João começa, porque a igreja do primeiro século já estava sendo assediada por doutrina, dando uma ordem dizendo, e o que eu quero reproduzir hoje: igreja brasileira, não aceite, não confie, não dê crédito a qualquer espírito. Não deis crédito em qualquer doutrina, não acredite em qualquer pastor, não acredite em qualquer programa de TV, não acredite em qualquer doutrina. O grande problema dos crentes brasileiros é que tudo que tem nome de Deus, ou que vem em nome de Deus, eles aceitam, eles recebem, eles consomem. E João está dizendo: não aceite, não acreditem, não engulam, não absorvam, não acolham qualquer ensino, ou qualquer ensinador, ou qualquer pregador. Ao que parece, os leitores da Epístola de João estavam começando a acreditar em falsos profetas. E vamos falar mais um pouquinho para frente no docetismo e no gnosticismo. E as coisas não mudaram dos tempos de João para cá. Muitos, até de igrejas históricas, têm acolhido qualquer tipo de ensino sem fazer nenhuma espécie de filtro.
Paulo alerta a igreja contra essa falta de discernimento, já em Efésios 4,14, diz assim: para que não sejais mais meninos. A igreja brasileira é menina, sem discernimento. O que é um menino? Não tem discernimento, ele não sabe diferenciar o copo de água do veneno, um cãozinho de uma serpente. E Paulo está bradando: não sejam meninos imaturos e inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina. Os crentes hoje não possuem discernimento, são crianças. Você viu, pastor, que benção? Um dia um homem me recebeu no aeroporto de Imperatriz, no Maranhão. Pastor pega no carro e conversa gostosa até o hotel. Ei, pastor, tem um outro homem que eu gosto além do senhor. Eu pensei, vai ser um grande pregador. Assim, o povo fala dele, mas eu gosto muito dele. Quem é? Agenor Duque. Eu olhei para a porta do carro, será que dá para... Eu queria me atirar, e queria que tivesse uma ribanceira. E às vezes nós estamos rindo, mas tem gente assim: o pastor ensina lá, fala que não convém, mas eu gosto, porque ele prega e ele faz uns negócios, me arrepia. É o que Paulo está advertindo. Não sejam como meninos ingênuos. O menino uma hora gosta de uma coisa, outra hora gosta de outra. Ele sai correndo atrás das novidades. Lá eu fiquei sabendo que no bairro estão adivinhando RG. Quando conta para mim, e para que serve isso? Porque lá passa eu tenho o meu que no final, R$1.000. Meu lencinho. Com o suor 2.000. O que vai fazer, pastor? Vai passar todas as minhas bactérias para você. Então João diz: não deis créditos. Ao invés disso, fazer o que? Antes, provai-os. A palavra grega provai aqui é dokimazo. Era usado na metalúrgica para provar a autenticidade do metal. João está dizendo: ao invés de aceitar tudo, coloque esses ensinamentos, esses pastores, estes credos, esses seminários, estes livros à prova. Submeta-os a um exame, teste eles. João está exortando os seus leitores a distinguirem cuidadosamente os ensinamentos do Espírito de Deus e dos falsos mestres. Paulo faz a mesma coisa em 1 Tessalonicenses 5, 20, 21. Não desprezeis as profecias, antes examinai-as, dokimazo. Submeta a um teste. E aqui não vai dar tempo para entrar o que é profecia aqui, por favor, né? Eu acho que você já entendeu. Então submeta esses programas de TV, esses ensinos, essas manifestações. Você crê na manifestação do Espírito Santo? Você crê em milagre? Claro que eu creio. Só não creio que tem hora marcada, data marcada e fica fazendo fila para receber o milagre. Não creio que o milagre, que ele opera como operava na igreja de Atos. Eu creio que o Senhor pode responder à oração do seu povo e operar o milagre e receber glória. Como pode não responder a oração, não operar o milagre e receber glória do mesmo jeito. E se você quer ver o que é milagre, também é que o povo pastor, o John Wesley, ele chega para o pai dele e fala: papai, aconteceu um milagre comigo. O que foi, meu filho? Eu andei de cavalo, caí e não machuquei. Aí o pai do John Wesley: comigo que aconteceu também, eu andei de cavalo e não caí. Para ver que ninguém riu, porque não entendeu. Porque isso é milagre todo tempo. Vim dirigindo de Franca aqui, não bateu o carro, é um milagre. Esse coração bater, bombear sangue para o corpo inteiro, milagre. Inspirar o oxigênio aqui e viver, é milagre. Meu filho, meu Deus, espermatozoide com o óvulo, fecundar e sair uma criança, um ser, um indivíduo, isso é um milagre. Mas a gente quer só ver milagre no sobrenatural, no meticuloso, no sobre-humano.
veja o exemplo dos crentes bereanos, que é o que Paulo tem ensinado, Atos 17, 10, 11. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles chegando lá foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas escrituras se essas coisas eram assim. Compararam o ensino de Paulo com a escritura. Espera aí, o que esse camarada está falando? Que doutrina é essa? De onde vem isso? Vamos examinar. Então, nessa noite, o desejo do Senhor é, nesse movimento, nesse tempo, dessa era digital, onde teve essa democratização do ensino, e nós bebemos de fontes das mais diversas e variadas, é devocional de um, é pregação de outro, é coisa de outro. O Senhor está dizendo, discirna isso, não aceite isso, submeta quem quer que seja, que fale em nome de Deus, a um teste, a um exame. Agora, interessante aqui, por que João usa o termo espírito também? Por que ele usa? Porque por trás de toda a heresia, por trás de todo o falso profeta, há um espírito atuando, donde se origina o engano, a heresia, Satanás. João quer que os seus leitores percebam que há duas esferas espirituais no mundo, uma de domínio do Espírito Santo e a outra de domínio do diabo. Olha só, o Espírito Santo habita nos filhos de Deus, mas o espírito do diabo habita nos falsos profetas, de forma que a inspiração dos falsos profetas vem de Satanás. Sabe aonde? Onde é o laboratório? Onde fica o laboratório? Onde o engano religioso é produzido? Onde as heresias nascem? Nas gargantas do inferno, nas moradas de Satanás, na mente do diabo. Ele é o autor do engano. Olha só, 2 Coríntios 10, 4, tem uma coisinha muito pequenininha ali, mas muito especial. Embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. O que Paulo está ensinando ali? Como que Satanás, ele atua? Ele usa duas palavras lá, sofismas e fortalezas. A palavra sofisma ali, quer dizer logmos, da onde vem logismos, da onde vem a palavra logismos, ideologias, ideias, raciocínios, heresias. E a palavra fortaleza é okuroma, da onde vem os castelos gregos. Paulo está dizendo que Satanás aprisiona os homens em fortalezas ideológicas. Eles estão aprisionados. E é o nosso dever destruir essas fortalezas. A ideia ali é da construção civil. Sabe aqueles guindastes de pedra, de bola de ferro que... Por isso é tão difícil, não entende por que uma pessoa ajoelha para o gesso. Ou porque uma pessoa vai para uma seita como o TJ, porque um juiz federal que fala 7 línguas, vai consultar com a macumbeira semi-analfabeta, porque ele está preso em uma fortaleza ideológica. Satanás prende as pessoas. Satanás fica perdendo tempo fazendo o povo cair em pecado sexual. A nossa natureza se encarrega disso. A especialidade do diabo é prender as pessoas no engano, cegá-las nestes ismos. Por isso pessoas que até defendem algum tipo de partido são fanáticas. Você não entende aquela obstinação. Ela está presa numa fortaleza ideológica. Aos nossos olhos é ridículo crer em certas coisas. Mas por que elas creem? Estão presas em fortalezas ideológicas. Veja, por exemplo, a origem da primeira heresia. Sabe que teve a primeira heresia lá no Éden? Gênesis 3, 1 a 5. É assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim. A serpente está dizendo a Eva, Deus disse que se comer vai morrer? Não vai morrer não. Ela estava distorcendo a palavra, enganando. Ela estava lançando um sofisma em Eva. E quem estava por trás da serpente? Do sofisma? Da heresia? Satanás.
Satanás opera um reino de mentiras que domina o mundo. Ele é o Deus desse século. Sua grande obra não é tentar homens a pecados carnais. Ele tenta, mas não é grande. Mas promover engano religioso. Por isso não adianta ungir São Paulo com helicóptero, como eu já vi, para derrubar diabo. Não adianta fazer exorcismo, dar 7 voltas no quarteirão. Imagina, 7 voltas no quarteirão, 3 horas da manhã em São Paulo. Você é louco. Você quer vencer diabo? Doutrina! Ensina a doutrina, prega a doutrina, prega a palavra que o diabo sai correndo. O diabo tem medo de doutrina. Como é que combate a mentira? Com a verdade. Esta é outra razão para não acreditar e testar os ensinos. Por trás de cada ensino religioso, existe 2 espíritos atuando: o de Deus e o do diabo. Forte isso, né? Agora, por que João dá esta ordem? Qual é a razão de João dar a ordem de fazer o teste dos espíritos? O texto diz aqui, ainda no verso 1, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Porque, como já vimos, muito tem se levantado. É o século do engano religioso. Essa é a razão. A razão é porque nos fins dos tempos estaríamos em um campo minado, infestado de engano. Essa é a razão. Você não sai correndo num campo minado. Agora, que tipo de teste é esse, pastor? Como é que podemos fazer esse teste? Nós temos aqui pelo menos 3 ou 4 testes. Vamos ver se o tempo me permitir. Eu vou trabalhar aqui em alguns. E então João vai ensinar eles a fazerem o exame, o teste das doutrinas, dos espíritos e dos profetas. Verso 2. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus vem em carne não é de Deus, mas é o espírito do anticristo. O primeiro teste tem a ver com cristologia. Porque nos primeiros séculos, a grande doutrina atacada era a doutrina de Cristo, cristologia. A igreja estava sendo ameaçada pelo gnosticismo que ensinava um dualismo grego, que a matéria é má e só o espírito é bom. E se Jesus é Deus e Deus é bom, ele não tem corpo. Se andar na praia não vai ter pegada. Então eles negavam a encarnação de Jesus, uma das suas naturezas, a natureza humana. Vem o concílio de Calcedônia e resolve isso na união hipostática. As 2 naturezas, humana e divina, coexistem juntas, na mesma pessoa, sem se misturar. O que eu aprendo aqui? Como é que você discerne uma seita de uma igreja bíblica, um falso profeta, de um pregador verdadeiro? É que a seita geralmente tem uma cristologia deficiente. Você pega eles na cristologia. Por exemplo, os mormons dizem que Jesus é o irmão espiritual de Lúcifer. Olha o problema na cristologia. O espiritismo diz que Jesus é um espírito evoluído. Olha o problema na cristologia. As testemunhas de Jeová, que é uma aberração, ensina que Cristo foi criado, é uma criatura. E o adventismo, que algumas pessoas fazem rodeio o adventismo, comparam Jesus com Miguel. Geralmente elas têm uma deficiência na cristologia. Mas a minha seitinha está tranquila, ela não fala de Jesus assim não. O pastor gosta de Jesus, meu pastor? Gracinha. A única coisa que ele fala é que é Jesus e mais alguma coisa. Danado. Não é Jesus sozinho, não. É Jesus e Maria, é Jesus e os santos, é Jesus e a penitência, é Jesus e o sacrifício, é Jesus e o dízimo. É uma cristologia deficiente. Então repare na exposição do pastor, do ancião, do bispo, arcebispo, da 7ª pessoa da Trindade. Repare no livro, no louvor,
como eles anunciam Cristo, como eles veem Cristo, como eles definem como o Verbo de Deus encarnado, tão divino como o Pai, sem pecado, nascido de uma virgem, morreu, ressuscitou o terceiro dia, ele é a exata expressão da glória de Deus, ou não? Há uma distorção na exposição de Jesus, como ele define Jesus para você. Mas não é só este o sinal não, que João diz. Vamos para outro. Quando João usa o termo Espírito, ele também aponta para a obra do Espírito Santo. O segundo teste então tem a ver com pneumatologia, a obra do Espírito Santo. Ou seja, se o ensino vem do Espírito, porque o Espírito é a origem da doutrina, a fonte da doutrina. A doutrina, o ensino procede do Espírito. Se é do Espírito Santo, tem a ver com a obra do Espírito Santo. E qual é a principal obra do Espírito Santo? A verdadeira obra do Espírito Santo é exaltar Jesus. João 15, 26. Mas quando vier o Consolador, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. O Espírito Santo aponta para Cristo, testifica de Cristo, exalta Cristo, glorifica Cristo. O problema do movimento carismático é que ele exaltou o Espírito Santo acima de Cristo. Culto do Espírito, milagre do Espírito, obra do Espírito. E segundo J. Parker, o ministério do Espírito é de holofote, ele não aparece. Ele só como um canhão de luz, ele aponta, ele ilumina, não a si próprio. Esse é o problema com o livro Bom Dia Espírito Santo. É um livro todo exaltando o Espírito de Deus, e claro, não de forma escriturística, e deixando Jesus de lado. Se fosse um livro repleto do Espírito Santo, seria um livro repleto de Jesus, porque o Espírito Santo... Então esse é o problema, culto do milagre, dos dons, do louvor, da unção, do poder, dos milagres. Isso não é obra do Espírito Santo, exaltar a si mesmo. Olha só João 16, 13, quando o Espírito vier, ele não falará de si mesmo. Agora veja o comentário de John MacArthur a esse respeito. Mostre-me uma pessoa obcecada pelo Espírito Santo e te mostrarei uma pessoa vazia do Espírito Santo. Mostre-me uma pessoa obcecada pelo Senhor Jesus, fascinada por Ele, e te mostrarei uma pessoa cheia do Espírito Santo. Então preste atenção. Quanto mais cheio do Espírito Santo é um pregador, ou culto, ou a doutrina, mais Cristo irá exalar dos seus lábios, da sua pena, da sua caneta, do seu teclado. Terceiro teste tem a ver com as Escrituras. A verdadeira obra do Espírito Santo aponta para a palavra de Deus. João 14, 16, eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, o Espírito da verdade, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito. Agora olha que interessante, se o ensino diz ser de Deus, se o pastor diz ser de Deus, ele tem que exaltar a palavra, apontar para a palavra, engrandecer a palavra. Agora eu vejo o problema com dois movimentos, um com a suficiência da Escritura, e outro com a inerrância das Escrituras. Quando você vê alguém atacando a Bíblia, desacreditando a Bíblia, reduzindo a Bíblia, dizendo que ela está cheia de erro, foge, é falso profeta. Porque se esse homem é de Deus, se o ensino dele vem de Deus, do Espírito de Deus, ele vai exaltar a Escritura e não depreciar as Escrituras. Tem um aqui, ó, do ladinho aí, achincalha com a Escritura. E tem outro que é mais longe um pouquinho, esse então. Por exemplo, o problema que a inerrância e a autoridade, que a Bíblia é sem falha ou erro em tudo que ela ensina. A Escritura é autoritativa porque Deus fala pessoalmente nela. Aí existe um que as criticam, negam sua inerrância. Diz conter erros e diz que ela tem que ser atualizada. Como o autor da Escritura vai atacar a própria Escritura? Se o autor da Escritura é o Espírito Santo e o pregador diz está falando pelo Espírito Santo, como ele vai atacar o seu próprio livro? Terceiro teste. Primeiro, deprecia Cristo, cai fora.
Segundo, deprecia o Espírito Santo, cai fora. Terceiro, deprecia a Escritura, cai fora. E não só a inerrância, um ataque à suficiência. Esses aqui não atacam sua autoridade nem inerrância. A Bíblia é uma gracinha. Não tem nenhum erro, crê nela de capa a capa, só não crê que ela é suficiente. Desprezando ela. Eles apoiam suas doutrinas em outras fontes. Não, mas na Escritura também, mas não é só a Escritura. É a Escritura mais visões, revelações, sonhos e profecia. Você segue alguém que crê na Bíblia, mas não só na Bíblia e Ellen White, na Bíblia e na revelação do ancião, na Bíblia e no sonho, na Bíblia e na visão, foge. É falso. E o quarto teste, já estou terminando, não fique nervoso, e não olhe no relógio. Cada vez que você olhar, eu vou acrescentar 15 minutos na mensagem. Já foram 2 que olharam, é 30. Alguns ficaram mudinhos, deve ter lembrado do teu profetinha, né? Ei, pastor, eu sofri na mão daquele povo, pastor. Falaram para mim, não casa com essa, casa com essa. E eu casei, e agora que eu converti de verdade, tem que largar? Não, fica com ela aí. Não use isso aí de pretexto, não. Que agora eu posso falar para mulheres, agora eu sou uma nova criatura. Vai-te, peste. Não, pelo contrário, meu amor, o negócio é de Deus mesmo, hein? Mesmo na heresia, Deus acertou. Aí ela acertou nada, que agora a visão bíblica tem que ficar até o fim. Quarto teste, o Evangelho. O Espírito Santo aponta para a obra de Cristo. Então veja só, distorcer ou negar o propósito central do Evangelho é um sinal que é falso. Por exemplo, o Espírito Santo aponta para Cristo. E o Espírito que dá origem ao ensino, à doutrina e ao profeta. Então tem que provar se ele é de Deus. Qual o teste? O Espírito aponta para Cristo e para a obra, a principal obra de Cristo, o Evangelho. Aí vem o Evangelho da prosperidade, que ensina que Cristo veio redimir homens das doenças, do sofrimento e dar a eles riquezas. Vamos pensar por um momento, o Senhor está lá em perfeito conselho com a Trindade na eternidade passada. E no seu plano soberano resolve enviar seu filho deixa a sua glória, se faz carne, 9 meses no ventre de uma virgem, nasce, cresce sem pecado, em tudo tentado a nossa semelhança, mas sem pecado, é acusado, morre numa cruz, se fazendo pecado e maldição, sofre a ira de Deus, ressuscita ao terceiro dia, sobe os céus, para te dar um carro, para curar sua tosse. Meu Deus do céu, meu irmão, isso é blasfêmia. É que nós estamos, é igual um peixe que está no mar e não sabe o quanto está molhado. Nós estamos tão imergidos nessa cultura doente, blasfema, que nós não vemos o tanto que isso ofende ao Senhor. Temos também o Evangelho da justiça social. Jesus veio redimir os homens da pobreza, da igualdade de direitos. Que miséria! Enquanto os homens vão com vendas nos olhos para um precipício sem fim e nem sequer sabem que estão condenados. Quem nega essas verdades é um falso profeta. Tão falso como Balaão, tão falso como os nicolaítas, tão falso como as heresias de 2000 anos de história da igreja. Quem nega essas verdades é um falso profeta, verso 3, e todo espírito que não confessa Jesus Cristo, que Jesus Cristo vem em carne, não é de Deus, mas esse espírito é do anticristo. O que é o espírito do anticristo? Todo aquele que corrompe o ensino das escrituras é um tipo de anticristo.
Esses homens desses megapúlpitos são anticristos, anti-Deus, contra Deus ou no lugar de Deus. E você quer mais? 1 João 2,18 diz que o mesmo Espírito que atuará no anticristo, já atua nos falsos profetas. O mesmo Espírito que atuará no anticristo escatológico, já atua nos falsos profetas. 1 João 2,18, filhinhos, já é a última hora. E como eu vi que vem o anticristo também, agora muito se tem feito anticristos. Agora, João parece que faz aqui uma pausinha, que é o negócio ali, tá? Imagina essa turma lendo isso. Mãe fecha a porta. Medo. João agora vai consolar que o verdadeiro crente discerne os falsos profetas. Veja só então o verso 4. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Aqui ele dá uma... aqui tem um viés soteriológico aqui. É impossível que um cristão verdadeiro seja enganado pelos falsos profetas. No sentido de quê? Enganado e continuar no engano. A ideia aqui é assim, ó. Um verdadeiro crente tem o espírito da verdade, que não permitirá que ele creia na mentira. Porque o espírito da verdade não guia ninguém na mentira, mas vos guiará em toda a verdade. Então João quer confortar, filhinhos, se sois verdadeiramente salvos, o espírito da verdade está em vós, e ele é maior, mais poderoso que o espírito dos falsos profetas. O que ele está querendo dizer aqui? Que a maioria do povo que segue esses ensinos não é verdadeiramente convertida, salva. Está havendo agora, por exemplo, um regresso à igreja católica, o catolicismo romano, ou o romanismo, e gente saindo da igreja evangélica, mas não são as ovelhas de Cristo que estão saindo, são os bodes que estão saindo. Isso é importante. Pastor, pode haver conversão dentro da seita? Pode, Deus salva, o vento sopra como quer, onde quer. Pode um salvo permanecer muito tempo na seita? Não. Não foi assim com você? Se foi com alguém, diz amém. Amém. Todo mundo veio da seita. Tem segurança aí, pastor? Inseticida contra heresia aí. Agora me fala, você tem coragem de voltar? Diz amém. Não, você tem coragem de... O pastor já levantou aí. As câmeras estão filmando. Olha lá, Deus no livre. Por quê? Maior é o que está em você. O Senhor não morreu e enviou o seu Espírito para deixar o seu povo no erro e no engano. Pelo contrário, para tirá-lo de lá. E glória a Deus, porque tirou você. Um dia seus olhos abriram, porque a verdade chegou a você através da internet, de um celular, de uma mensagem da Bíblia, orando no teu quarto. O Espírito da verdade abriu os seus olhos, você identificou o erro e saiu de lá. E você está sem igreja, já te aconselho a ficar nessa. Glória a Deus. Agora eu estou pertinho de terminar. Agora, João vai revelar a identidade do Batman. Nós vamos ver agora o Bruce Wayne. A identidade dos falsos profetas. Olha que coisa que eles não pensam nisso. Verso 5. Do mundo são. Quem é do mundo? Os falsos profetas. Do mundo são. Gente, esses pregadores não são convertidos, eles não são de Deus, eles são bode.
Do mundo são, eles são ímpios, nunca foram habitados pelo Espírito Santo. A verdadeira identidade desses homens são lobos, não foram regenerados, não são de Deus, nunca falaram por Deus, Deus nunca falou por eles nunca foram habitados por Deus, eles são ímpios. É impossível alguém que for ser habitado pelo Espírito da verdade ensinar mentiras. Agora, João revela o tema da pregação deles. Do mundo são, por isso falam do mundo. Suas mensagens são antropocêntricas. Materialismo, triunfalismo, prosperidade financeira, psicologia. Falam do mundo. É isso que você ouve, esse triunfalismo, que agora foi substituído por teologia coach, por essa coisa de vitória, sucesso, essa coisa toda é o tema, não é a sã doutrina que se ensina nesses púlpitos. Agora o público deles, o mais chocante, e o mundo os ouve. São ímpios e não santos, não são convertidos. Eles atraem ímpios, sua mensagem atrai ímpios. Como eu disse, pode haver conversão? Pode haver, mas não pode permanecer. São comunidades de bodes lideradas por lobos. Forte, né? Agora João vai terminar a segurança contra o engano, verso 6. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus ouve-nos, aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisso conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Nós somos, João está se referindo a ele. Aquele que conhece a Deus, quer dizer, o verdadeiro crente, segue verdadeiros pastores e segue verdadeiras doutrinas. Aquele que não é de Deus, o bode, não gosta da verdade e não segue a verdade. Não segue verdadeiros pastores. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Nisto nós discernimos Satanás e o Espírito Santo. Como você discerne? Pela doutrina. E é impressionante como a igreja brasileira tem repúdio dessa palavra. Por exemplo, como é que alguém autentica um movimento hoje? A maioria, pelos milagres. Apocalipse 13 diz que não é pelo milagre. Diz da segunda besta, que ela sai da terra. E ela diz que tem pele de ovelha, mas fala como dragão. De modo que até fogo faz descer. Milagre. Mas ela não é reconhecida pelo milagre. Mas quando prega, fala como dragão. Não é identificado pelos sinais, porque essa faz descer fogo. Mas quando prega, fala como dragão, heresia, ensino. Pode estrebuchar na minha frente, vomitar câncer, pode sair óleo de qualquer lugar, olho. Eu quero saber o que ensina, o que prega, no que crê, é isso. Pode fazer chover milagre, e eu acredito que até existam mesmo, Satanás possa produzir, possa mover sobrenaturalmente, e daí, isso não me impressiona bulufas. Quero saber a doutrina, e aqui João termina, nisso vocês vão saber discernir, o espírito do erro, do espírito da verdade. Como, João? Pela doutrina. Irmãos, esse é um chamado ao discernimento. Eu espero que você que veio agora não pense que tudo que reluz é ouro, não. Posso perguntar para o pastor Marcos aqui, pastor Marcos, só porque é igreja histórica, pregador histórico, está tudo certo? Não está tudo certo, não. Porque às vezes você sai de lá, agora estou em terrenos históricos. Cuidado. Lutero diz que onde Deus planta uma igreja, o diabo abre uma capela. Ele é o surrupiador por natureza, mentiroso, enganador, falso.
ele entra até nas searas históricas, reformadas também. Saiba discernir movimentos novos. Cuidado, gente muito novinha querendo mandar e desmandar na igreja. Cuidado. E eu termino com um último conselho. Como você faz a comparação das doutrinas? Se esse texto está correto ou não. Você vai para 2000 anos de história da igreja e vê quem interpretou assim. Você vai para os seus irmãos contemporâneos de igreja saudável e vê quem interpreta assim. Se você é o único que interpreta esse texto assim, em 2000 anos de história de igreja, não tem ninguém que interpretou, e ninguém da contemporânea também interpreta, ou você é um super apóstolo, ou você é um herege. Então faça uso na sua exegese, irmãos que também passaram por textos como nós, difíceis, irmãos dos tempos de hoje, e compare o ensinamento deles com o nosso. Claro que eu estou falando de coisa essencial. A secundária, né, ainda há uma divergênciazinha que é compreensível. E assim você vai escapar do erro. Vamos fechar os olhos, curvar nossa cabeça, vamos orar, agradecendo ao Senhor. Querido Deus, quero te agradecer por esse privilégio, ver essa igreja lotada, e é nítido na afeição dos santos, a fome por Deus, o desejo pela verdade. Ó Deus, são ovelhas suas e não nossas. O sangue que foi derramado por elas foi do seu Filho e não o nosso. Que essas ovelhas, Senhor, elas sigam o curso natural dos santos até o destino final, nas moradas celestes, onde estejam contigo para sempre. Muitas armadilhas virão, Senhor, o astuto inimigo virá, mas, Senhor, que o Espírito da verdade, que a palavra revelada do Senhor os conduza à verdade, a combater, resistir e vencer toda mentira, todo engano, todas as ciladas do inimigo. Abençoa essa igreja, a obra das mãos dos oficiais, Senhor. Abençoa-os com saúde e graça para propagar nos 4 cantos desse mundo a poderosa mensagem do Evangelho. Deus seja louvado em nome de Jesus. Amém.